Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Bianca Bianco de ter vindo aqui hoje passar um pouco do seu conhecimento. Obrigada, doutora Bianca. A Bianca, ela é biomédica, com habilidade em genética e conselheira geneticista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências pela Unifesp. Hoje ela é pró-reitora adjunta de pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Ela é professora associada da disciplina de genética e membro do grupo de atenção integral nas doenças raras. Ela também é geneticista do Instituto Ideia Fértil e ela é pesquisadora visitante do Instituto Israelita do Einstein, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. O currículo já diz para que ela veio, então ela vai falar hoje sobre epigenética e reprodução assistida, reprogramação intrauterina e os efeitos na prole F1 e F2. Pode ir, Bianca. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje de epigenética e na reprodução assistida. E um assunto muito legal, porque quando a gente normalmente falava também, né, que eu vou abordar isso, de doação de gametas, né? A primeira pergunta sempre feita era assim, eu não vou contribuir com nada, né? Assim, não vai ter nada da minha informação, né? E até bem pouco tempo atrás, falava assim, não, né? Assim, não vai ter informação, não vai ter as suas características mais, né? E aí tinha todo aquele porém, mas a gente hoje já tem uma bastante informação de que isso não é assim, né? Não funciona dessa forma. A gente não vai, quando existe uma doação, por exemplo, não vai influenciar diretamente com aquela informação genética, mas de muitas outras formas, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Né? Então, a gente já tem dados, né, bastante na literatura mostrando que as gestantes, os resultados de reprodução assistida, né, estão associados a piores desfechos obstétricos e perinatais, e isso acreditava-se que estava principalmente relacionado à maior taxa de gestações múltiplas, né? E aí, quando houve, então, uma mudança para transferência de embrião único, houve uma diminuição considerável desses piores desfechos, mas não tanto quanto esperado, né? Então, a gente tem que compreender aí exatamente o que está acontecendo. Então, a gente já sabe, né, já tem resultados mostrando que em curto prazo a gente observa, então, um maior número, né, de pré-termos, de baixo peso ao nascimento, de mortalidade, malformações congênitas, né? E esse risco é maior em reprodução assistida, nas gestações de reprodução assistida, mesmo quando ajustado de acordo com a idade, né? Então, a gente sabe que a idade materna é um fator muito importante, mas mesmo ajustado a gente tem esse aumento, né? E em longo prazo, aí ainda estamos colhendo informações, né? Então, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, muitos estudos ainda são conflitantes. Para o câncer já tem evidências que não tem um aumento de risco, né? Para a saúde reprodutiva, existe uma diminuição da contagem de espermatozoides, mas ainda não tem nada estabelecido claramente na prole feminina, né? Para os defeitos congênitos, existe um aumento moderado do risco, né, do aumento do risco, mas tem um efeito, né, um aumento de risco importante para as doenças metabólicas, né? E aí, eu li esse artigo e eu achei interessante a gente fazer o exercício, né? Então, assim, aonde está, entre aspas, né, o problema, né? Assim, é o ovo ou é a galinha, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. A gente sabe que na reprodução tem muitos fatores que podem contribuir, né, para esses piores desfechos, né? Então, a gente tem a própria questão genética, né, dos pais, a própria questão reprodutiva, a infertilidade, né?
a idade, né, todos os fatores relacionados, então, ao processo de reprodução assistida, né, então, a própria manipulação, né, a estimulação ovariana, a manipulação, né, in vitro dos embriões, os meios de cultura, então, tudo isso são potenciais fatores que podem interferir, né? E aí, como eu falei para vocês, tem esse risco, né, aumentado, um risco importante para cardiometabólico, na prole, né, de reprodução assistida, mas ainda as pesquisas não conseguem, tem uma certa dificuldade da gente diferenciar exatamente o que é uma contribuição que seria da infertilidade ou do tratamento propriamente dito, né? Então, é isso que eu vou tentar diferenciar um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho para vocês, e aí de diferentes aspectos e estudos que foram feitos, né? Então, vamos lá tentar ver se é o ovo ou é a galinha, tá? Bom, quando a gente fala, então, de ovodoação, né? Ainda assim, existe esse aumento de risco de complicações obstétricas e perinatais, principalmente distúrbios hipertensivos, prematuridade, baixo peso ao nascimento, tá? E esse risco, então, foi 2 a 3 vezes maior que em gestações autólogas e de concepção espontânea, né? E aí, possíveis explicações, então, para isso seria a infertilidade, a primiparidade e a idade materna avançada. Lembrando, né, a gente tem dados nossos, mas lembrando que a maior parte dos estudos, né, são americanos e europeus, e mais de 60% das receptoras têm idade maior ou igual a 40 anos. Né? Então, isso é uma questão importante. Então, vamos mudar o cenário, tá? Então, quando a gente fala de cessão temporária de útero, então a gente mudou completamente. Ainda assim, os distúrbios hipertensivos da gestação têm uma frequência muito maior, tá? Então, de 4 a 10% na população geral versus até 40% na gestação de receptoras, né? Em relação à prematuridade, o baixo peso e os defeitos congênitos, não teve diferença quando foi comparado, então, com a gestação, né, de FIV autóloga. E aí, apesar de de poucos estudos sobre isso, especula-se, né, que uma mulher saudável que tenha um histórico reprodutivo, né, ok, possa compensar esses riscos de um embrião estranho, né, e todo o processo, né, a manipulação, né, considerando a reprodução assistida. Ou seja, o ambiente uterino mais hospitaleiro do que das receptoras de ócitos que são inférteis, tá? Então, aqui a gente poderia dizer, então, que a questão, né, se a gente parasse aqui, que a questão seria o ambiente uterino e não o processo de reprodução assistida em si, tá? E aí, como eu falei para vocês, que quando a gente fala de doação de gametas, né, assim, sempre falam, né, e os meus genes, né, e a minha informação genética? E é muito legal quando a gente olha, né, a prole, né, assim, a gente olha os descendentes e a gente consegue observar, principalmente as características físicas, né, a gente consegue né, observar nas famílias essa semelhança, né? Eu adoro essa do Abraham Lincoln, que mesmo 11 gerações depois, né, então a gente tem aí mantida, então mostrando que, sim, as nossas informações são passadas de geração em geração, né? Mas não só as informações que estão nos nossos genes, né? A hereditariedade, ela vai muito além do que está ali no nosso DNA, tá? Então, existem variações, né, que são herdáveis, né, que elas são independentes da sequência do DNA, né, e aí que a gente fala, então, da epigenética, né, que são mudanças herdáveis na regulação das atividades dos genes e também, né, alterações estáveis em longo prazo, tanto no potencial transcricional de uma célula, tá, que elas podem ser herdadas,
ou não necessariamente, elas podem ser modificadas de acordo com o nosso estilo de vida, né? De acordo com a alimentação e uma série de outros fatores. E aí que essas modificações, né, essas alterações na expressão dos genes, no padrão de metilação, na modificação das histonas, né, microRNAs, eles podem ocorrer sob a influência de fatores ambientais, né? Então, estresse psicológico, dieta, poluentes, atividade física, por exemplo, tá? E isso pode, sim, alterar, né, fenotipicamente, a prole, tá? Então, quando a gente fala dessas mudanças e como elas são transmitidas, ela pode acontecer de uma forma que a gente chama de multigeracional, tá? Então, um indivíduo foi exposto a fatores ambientais que provocam essas modificações epigenéticas, né? Tanto no indivíduo que foi exposto, quanto nas gerações subsequentes, tá? Por meio das células germinativas. Então, ele sofreu aquela influência e aquelas células germinativas daquele indivíduo também, tá? E a transgeracional acontece sem que haja uma exposição direta daquele indivíduo, tá? Então, por exemplo, pode ser que, não eu, mas a minha mãe tenha sido exposta a algum fator e eu hoje tenha mudanças, tá? Que não foram ocasionadas diretamente pela minha exposição ou pelo meu estilo de vida, tá? Então, pode acontecer dessas duas formas. E essas modificações, né, que são induzidas pelo ambiente no período gestacional, que são transmitidas, né, através das gerações, então os estudos mostram que pelo menos 3 gerações, né, elas podem ser transmitidas, isso tem implicações no desenvolvimento, né, daquele indivíduo e também no efeito na sua saúde de curto e longo prazo, tá? Então, tem a teoria das origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, o Doherty, né, que não é uma teoria nova, né, mas que fala justamente que os fatores ambientais, materno, o próprio crescimento e desenvolvimento infantil vão ter efeitos, né, na saúde em curto e em longo prazo, tá? E aí vamos ver como que isso pode acontecer, né? Que exemplos que a gente pode ter a respeito disso, tá? Então, quando a gente tem um ambiente uterino adverso, que pode ser adverso, tem que acontecer toda uma adaptação metabólica, né, uma reprogramação fetal para permitir a sobrevivência fetal, e isso pode aumentar a vulnerabilidade a doenças crônicas no adulto, tá? E aí um exemplo clássico, né, a respeito disso, fala, então, sobre a nutrição materna, né, e os efeitos na prole, então, um modelo de camundongos, que demonstra os efeitos epigenéticos relacionados à dieta, né, de camundongos que apresentam o mesmo genótipo, tá, mas de acordo com a alimentação, o tipo de ração, eles podem apresentar diferentes fenótipos, tá, e isso pode ser observado principalmente pela cor da pelagem, mas não só, tá? Então, essa pelagem que pode variar, né? De marrom, de amarelo até um marrom mais escuro, tá? E quanto mais escura a pelagem, mais saudáveis os camundongos são. Então, se eles são amarelos, eles têm maior tendência à obesidade, tá? A diabetes, né? E ao câncer. E aí que, então, foi feito esse estudo, mudando a nutrição. Então, uma nutrição que era uma ração rica em ácido fólico e vitamina B12 e versus a ração convencional dos camundongos, tá? E aí que observou-se, né, que o silenciamento do gene responsável pela pigmentação, né, era sensível a essa modificação da ração, né? Então, a prole que a mãe não recebeu essa ração, rica em ácido fólico e vitamina B12, apresentava a pelagem amarela, um aumento do crescimento linear, tá? Obesidade, e eles eram mais propensos, então, a diabetes e câncer, né? Então, aí em estudos em animais, um dos primeiros mostrando
que a nutrição materna pode influenciar o fenótipo e os desfechos da sua prole. Outro exemplo, mas aí agora já em humanos, né, não foi a gente não pode chamar de, né, não foi um estudo, né, mas a gente tem que aprender, né, com as coisas que acontecem, são os dados indiretos sobre a reprogramação epigenética no útero, mas que aconteceram durante o inverno da fome, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que durante 5 meses houve, então, né, um bloqueio, um suprimento de comida, né, então, uma fome extrema, tá? Acredita-se que a quantidade de calorias, em muitas situações, era de aproximadamente 400 calorias por dia, né? E aí, um estudo, um grupo, né, da Universidade de Amsterdã, acompanha, né, coleta registro das mulheres que estavam grávidas naquele momento, né, e eles então analisam a saúde física e mental dos filhos e dos netos, que já tem neto dessas mulheres, né, para a gente ver então os efeitos da desnutrição pré-natal no processo de envelhecimento, tá? E os dados mostram que aqueles que foram concebidos durante a fome, né? E, portanto, eles estavam desnutridos nos primeiros estágios do desenvolvimento, eles tiveram um risco muito maior, tá? Um risco muito aumentado para as doenças cardiovasculares, para diabetes, tá? Para as alterações lipídicas não foi assim tão importante, né? Mas para câncer de mama, né? Depressão em homens, tá? Então, isso mostrou que sim, né, que a nutrição materna, a gente tinha visto em estudos desenhados em camundongos, foi observado da mesma forma, tá? Nesse episódio, tá? Que a gente tem em humanos. E aí, quando a gente fala também de estresse, né, assim, as pacientes sempre, quando eu falo das doenças raras, né, elas sempre me questionam, né, falam, mas eu passei muito estresse durante a gestação, mas sempre me dizem que isso não tem nada a ver, né? Então, não é bem assim, tá? Então, a gente já sabe que o aumento do cortisol afeta o desenvolvimento cerebral, isso causa mudanças na anatomia do cérebro, no desenvolvimento cognitivo, tá? E aí uma das explicações seria uma passagem de moléculas inflamatórias pela placenta, que podem alterar, então, as conexões nervosas no cérebro fetal, e isso levar, então, a um atraso no desenvolvimento cognitivo, problemas emocionais e comportamentais, né? E aí, diversos estudos mostram que a síndrome do estresse pós-traumático, né, aumenta risco de obesidade, resistência insulínica, perfil lipídico anormal, alterações desse sistema imunológico e os problemas comportamentais que eu falei. Então, ansiedade, sintomas depressivos e hiperatividade, tá? Então, como eu falei para vocês lá no começo, né? Os estudos mostram um aumento importante do risco, principalmente metabólico, né? Bom, e atividade física, né? Isso não tem nada a ver, né? O que tem a ver? Como que a mulher era a saúde dela, o estilo de vida dela quando ela engravidou, né? Bom, vamos falar da doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Que é a causa mais comum de doenças hepáticas crônicas, né? Uma manifestação hepática da síndrome metabólica, né? Ela tem uma prevalência grande na população, 1/4 da população mundial, tá? Em crianças, de 3 a 17%, mas quando a gente fala de crianças obesas, até 80% dessas crianças podem apresentar então, essa síndrome, nessa doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Então, como? Né? Então, a inatividade física da mãe, né, associada a uma supernutrição materna, que pode alterar o perfil lipídico, né, o perfil glicêmico, então vai expor o feto a excesso de lipídios,
né? À medida que esse tecido adiposo começa a se desenvolver no meio da gestação, surge a necessidade, então, de outros locais para acúmulo desses lipídios que não o fígado, né? E aí esse fígado fetal, que ainda não está completamente desenvolvido, torna-se suscetível, né, a distúrbios metabólicos, e isso se associa mais tardiamente a um estilo de vida estressado, né, que seria um estilo de vida inadequado desde a infância, tá? Então, isso contribuindo, né, para o desenvolvimento, então, dessa condição, tá? Então, não só o estresse, né, mas agora a gente vê também né, a nutrição e agora a atividade física, tá? A placenta também, né? Então, nutrientes placentários, oxigênios, que são vitais para o desenvolvimento fetal, eles podem sofrer algum tipo de alteração na sua estrutura, né? Que pode levar, como eu falei para vocês, a essa programação ou reprogramação fetal, tá? Então, em condições ambientais adversas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por exemplo, a eclâmpsia e pré-eclâmpsia, tá? A placenta, ela sofre mudanças adaptativas, tá? Isso ocasiona mudanças no fluxo sanguíneo, né? Então, no crescimento, na vascularização e alterações no perfil epigenético, tá? E isso, então, pode ter um impacto, tá? No desenvolvimento fetal e também na sua saúde em longo prazo, né? Os estudos... sim. Os estudos, falando, assim, claramente do ambiente uterino, e aí a gente usando a pré-eclâmpsia, né? A gente sabe que a incidência é maior em tratamentos de FIV quando se utiliza, por exemplo, ócitos doados, né? A explicação, uma possível explicação seria uma resposta imune a esse embrião doado que poderia alterar essa placentação, né? E os indivíduos nascidos após episódios de eclâmpsia na gestação têm risco aumentado de hipertensão, alterações no IMC, epilepsia, né? Acidente vascular cerebral e transtorno do espectro autista, tá? Então, essas alterações, tá? No ambiente uterino, na placentação, também estão associadas com o aumento de doenças metabólicas e comportamentais, principalmente, né? Ou seja, o ambiente uterino adverso, né? O que poderia ser esse ambiente uterino adverso? Ele pode ser uma ou uma supernutrição materna, né? Tabagismo, a inatividade física, o estresse psicológico, como eu falei, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Mas isso assim, por si só, né? Não é suficiente, tá? Todos esses fatores dependem do tempo e do momento da exposição. Então, por quanto tempo, né, aconteceu esse fator, por exemplo, a supernutrição, a subnutrição, né? Em qual momento do desenvolvimento que isso aconteceu, né? Então, isso está mais associado com os desfechos, tá? Se eles podem ser mais acentuados ou amenizados, tá? Então, os trabalhos mostram que quanto mais precoce, nos estágios mais precoces do desenvolvimento, isso tem um impacto maior, né? Levando, como eu mostrei para vocês, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, tá? Disfunções e distúrbios cognitivos e comportamentais, tá? Então, para a gente terminar, para eu poder deixar um tempo para a gente discutir, né, a respeito dessas coisas, a hereditariedade, ela envolve muito mais do que o DNA, né? Então, quando a gente vai falar dos fatores epigenéticos de reprodução assistida e dos efeitos na prole, né, a gente tem que considerar todo mundo,
tá? Não só, assim, como eu falei, quando a gente vai falar de óvulos doados, né, gametas doados, tudo isso também tem que ser considerado. E não é doação, então não vou ter a minha informação genética, não diretamente dos seus genes, mas olha só como os efeitos, né, da gestação, da saúde materna, podem influenciar na gestação, no desenvolvimento, né? E também na saúde daquele indivíduo, né? Precoce e em longo prazo, e não só dele, né? Daquele e de outras gerações, tá? Então, a hereditariedade, ela vai envolver muito mais do que o DNA, muito mais do que o que está ali nos nossos genes, né? Muitos estudos mostram o impacto do ambiente uterino na saúde, na doença da criança, tá? Tanto em modelos animais como humanos, né? Então, a gente já pode falar desse impacto, tá? Do ambiente uterino. Então, quando eu brinquei para vocês, né? Com vocês no começo, a respeito do ovo ou da galinha, né? Na verdade, isso claro que tem o fator, né, como eu falei, as características genéticas daquele, né, daquele embrião e dos pais, mas o ambiente uterino tem um fator determinante, tá, para isso. Esse ambiente uterino adverso, ele depende de fatores, né, o tipo do fator adverso, o tempo e o momento da exposição. Então, como eu falei para vocês, quanto mais precoce, né, essa exposição, maior tende a ser as consequências, tá? Mas a gente não pode ignorar que todos esses exemplos que eu dei são de doenças multifatoriais, né? E existe o risco poligênico, né? Então, muitos genes contribuem para isso. A gente não consegue isolar, né, um único fator, tá? Então, a gente tem que considerar também o background genético da criança, tá? A gente não pode ignorar tudo e dizer, não, é só o ambiente uterino. Sim, ele tem importância, tá? Mas a informação genética, né, daquele embrião, daquela criança em desenvolvimento, também, né, contribui para isso. Ainda existe uma lacuna considerável, né, no conhecimento em longo prazo das crianças concebidas de reprodução assistida. Então, em curto prazo, como eu mostrei para vocês, a gente já sabe do risco maior, né, de prematuridade, baixo peso ao nascimento, né, de alguns defeitos congênitos, malformações, mas em longo prazo, a gente ainda precisa de bastante estudo, né, para a gente compreender exatamente o que é o efeito do tratamento e o que é o efeito do estilo de vida daquela pessoa, tá? E por conta disso, estudos de bases nacionais, internacionais, né, e estudos que combinam registros de dados, e essa é a parte mais difícil, né, de reprodução assistida com informações de saúde, né, então com a LGPD fica muito difícil da gente conseguir vincular, né, os dados dos pais, da criança, né, mas isso é importante, é fundamental, na verdade, para auxiliar a gente a elucidar, então, os reais fatores de risco e os mecanismos de doença. Né? Então, como eu falei, existe o background genético daquele indivíduo, tá? Existe o impacto do ambiente uterino e existe também o estilo de vida, como aquela pessoa viveu, né? Durante o tempo da vida dela. Então, a gente só dizer que, por exemplo, houve uma subnutrição materna, né, uma desnutrição materna, e por conta disso vai ter, por exemplo, maior risco de doença metabólica, assim, simplesmente, não dá para a gente dizer assim, tá? A gente precisa acompanhar mesmo e tentar vincular esses dados, né? E de preferência também com dados genéticos, né? Para que a gente possa compreender o quanto que tem da genética daquele indivíduo, né, para o desenvolvimento dessas doenças, tá? Mas para a gente, isso é fundamental para a gente realmente elucidar esses fatores, né, e os mecanismos das doenças, tá?
E, por fim, todas as mulheres, né, inclusive as receptoras de óvulos, né, elas devem ser devidamente informadas da importância do ambiente uterino para aquela gestação, para o desenvolvimento, né, daquela criança e para a saúde dela, não só enquanto criança, mas para a saúde também em longo prazo e também para as futuras gerações. Né? Então, é importante a gente mudar completamente o discurso quando falar, né, de doação de gametas, e que aquela ideia de que não tenho contribuição nenhuma, a minha genética não estará lá, né? Então, tudo bem, como eu falei, não diretamente dos genes, mas de muitas outras formas tão importante quanto, tá? E aí a gente mostrar o quanto, né, a saúde, quanto que a alimentação, atividade física, aquela questão da saúde mental, né, do estresse, quanto que isso pode influenciar. Existe um tanto que a gente pode controlar disso, né? E uma outra parte que não é possível, a gente não dá para controlar tudo, né? A gente não dá para a gente viver ali, né, numa redoma, a gente não controla. Quando a gente fala, olha, hoje não vou me estressar, e você sai do seu prédio e já tem um trânsito enorme, né? Então, tem muitas coisas que não são tão simples assim, tá? E muitos outros fatores que independem, né, da pessoa. Então, como a gente falei, estresse pós-traumático, né, e outras questões de nutrição que estão alheias à vontade da pessoa, né, naquele momento. Mas tudo isso tem influência e a gente tem que mostrar que o que a gente pode controlar, né, o quanto a gente pode, que isso deve sim ser controlado e que isso é importante, né, para aquela gestação, para a saúde materna, para a saúde, né, da criança e depois, né, para o desenvolvimento dela, para a saúde dela durante toda a vida e também para as futuras gerações. E é isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria deixar um espaço, eu fiz uma aula menorzinha mesmo, justamente para a gente discutir um pouquinho, né? Tirar dúvidas a respeito disso, porque a gente não está... Bianca, obrigada. Achei ótimo que você deixou para as dúvidas, porque eu acho que vão ter muitas. É porque senão a gente só fala e não discute. Eu gosto mais da parte da discussão do que da... Posso começar perguntando? Claro. Eu tenho uma não, na verdade, eu queria que você comentasse. A gente tem uma foto muito clássica, é antiga, não sei se todo mundo conhece, a gente que é da veterinária, essa foto é muito famosa. É uma foto da primeira vaca holandesa que foi clonada na Europa e todos A os prole dela. a prole dela. E é muito interessante, porque são clones da mesma mãe, né? E cada um com uma pelagem diferente. E quando foi, acho que em 99, né, que teve o primeiro, acho que a Dolly foi em 99, 98. 98 a Dolly, eu acho que essa foto é de 99, e eu lembro que na época não se falava tanto dos efeitos epigenéticos como se fala hoje. E esses animais, eles foram todos criados na mesma fazenda, então a alimentação era a mesma, mas é interessante ver que mesmo com a mesma alimentação, a mesma raça, né, todas as receptoras eram da mesma raça, mas que todos os animais nasceram com uma pelagem diferente. Então, queria que você comentasse um pouco disso, se cada... que independe só, talvez, de fatores externos, mas talvez essa interação uterina. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de epigenética, né, você falou que, e é verdade, né, a gente não, nessa época a gente não comentava tanto sobre isso, né, mas o conceito de epigenética é um conceito antigo, né, então de 1952 o conceito da epigenética, né,
quando eu vou falar sobre isso, eu sempre falo, olha, todo mundo fala, uma coisa recente. Não, recente não, é bem antiga, né? Recente na sua cabeça. Mas a gente está começando a compreender e ver os efeitos disso agora com estudos mais bem desenhados, controlados, né? E aí, essa foto que você fala é muito legal, né? E eu gosto daquela dos camundongos também. E a gente fala, a gente brinca, né? Vamos fazer um clone de mim, né? E aí todo mundo acha que vai fazer um clone que vai ser tudo igual, exatamente igual. E não, né? Porque tudo pode influenciar, né? Tem a questão genética, né? Então, por exemplo, eram todas, né? Que você falou da vaca, eram todas da mesma, daqueles camundongos também, então o genótipo era igual, né? Mas, por exemplo, a nutrição materna foi diferente, né? E aí a gente também tem que considerar isso, né? Nessa questão da nutrição materna, e essa exposição uterina também, né? E isso muda o fenótipo. E aí esses estudos em animais são os melhores para a gente demonstrar isso. Né? Fica muito evidente. Eu gostei da foto da vaca, que eu vou pôr nas aulas também, além dos camundongos, porque é muito evidente, né? Você fala, olha, aquele grupo de camundongos, eles têm o mesmo genótipo, eles são, né? Ali está ali estabelecido. E como que você muda? E aí, quando a gente fala de estudos em camundongos, também é muito mais fácil, né? Quando você fala desses estudos que você muda um fator, né? E você consegue controlar muitos outros importantes, e você vê essa diversidade, aí a gente começa a compreender e fala, opa, né, assim, tem muito mais aí além do que a gente acreditava, né? Então, assim, ok, pode clonar, pode ser geneticamente igual, né? Mas a expressão dos genes e essa interação, isso é incontrolável. Isso não é possível de ser controlado. E essa, quando os efeitos epigenéticos, quando a epigenética ela é transmitida para a prole e para o F2, né, e para os netos, para aí? Até a terceira geração, né? Então, 3 gerações, tá? Então, o que se observa, por exemplo, naquela da fome holandesa, né? Então, foi uma exposição materna, aquela condição, e aí o que se tem agora já são os filhos e os netos dessas mulheres. E aí eu falei, né, só dos riscos, mas geneticamente também, o perfil de expressão de diversos genes já foi estudado e viu que existe essa modificação, tá? Na expressão de diversos genes, e por conta disso, esse aumento de risco, né? E aí assim, até a terceira geração, pelo menos o que os estudos mostram ainda, é que isso ainda pode ser, esse risco pode ser aumentado, tá? Nessa condição. Mas a gente precisa de mais tempo, né? Assim, avaliar mais em longo prazo para a gente ver se para por aí, né? E como eu falei, essas mães foram expostas, né? E agora? E quando a gente já viu os filhos que tiveram filhos, mas esses filhos ainda são muito novos, né? E aí agora a gente vai ver os netos dessas mulheres, né, que não foram expostos, nem os, né, assim, e aí como que vai ser? Né? Exatamente, como que vai ser a questão reprodutiva, o risco deles, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente observar, né? E da gente ver como que vai ser. Para mim eram 4 gerações, é a minha mais 3 ou a minha mais 2? Se você foi exposta, teoricamente, seria a sua e mais 2, tá? Ou se você não foi exposta, né? Assim, 3 para frente. Entendi. Tá tendo pergunta aqui no chat. Quem é que tá perguntando? LH? Ah, Laura. Não, calma, antes da Laura Tem tem uma uma da Ana outra. Carolina antes. Do cortisol, né? Se os traumas psicológicos podem mudar também. Sim, né? Exatamente. Então,
quando eu falo de reprodução assistida, tem muito, mas menos do que eu ouço quando eu faço aconselhamento genético nas doenças raras, né? Então, às vezes, porque elas descobrem logo no começo da gestação, então aquela gestação já é uma gestação mais difícil, né? Já sabe que existe ali alguma alteração, muitas vêm relatando que por conta disso sofreram pressão familiar ou até mesmo agressão física, né, dos parceiros, para poder interromper aquela gestação, porque já sabia que seria de uma criança que teria uma doença genética, né? Mas elas sempre contam, mas aí elas terminam a frase dizendo, mas já me disseram que isso não tem nada a ver, né? E aí, assim, e aí eu falo, não é bem assim, né? Eu não posso te dizer exatamente se isso, assim, essa questão genética das doenças raras, né? Não foi exclusivamente por conta dessa questão, né? Desse trauma ou desse fator psicológico, mas eu não posso dizer que não tem uma interação entre as coisas, né? E a gente viu que, agora, deixando as doenças raras de lado, né? A gente viu que em mulheres saudáveis, aquelas que sofreram um estresse pós-traumático, tiveram, né, a prole teve maior doença metabólica e também alterações cognitivas, comportamentais. Então tem bastante estudo do 11 de setembro, né? Então, de pessoas que estavam na situação ou que viveram muito próximas daquela realidade, mostrando isso. Então, sim, os fatores psicológicos podem interferir, né, nesse ambiente uterino e toda nessa reprogramação, nessa expressão gênica. Doutora Rose, doutora Carol, Kátia, doutora Karina, algum comentário? Chamando na chincha. São as nossas psicólogas. Quer dizer, não minha, mas minha. Queria fazer uma Tem a pergunta colocação, da Karina. Laura aqui, ó, Bianca. Você quer que eu queria que a leia Rose para comentasse aí essa questão psicológica aí, Rose. Não, então tá, faz a pergunta da Laura, depois eu falo. Tá. Cris, além da saúde materna, o homem exposto a situações de estresse, má alimentação, alcoolismo, etc., também pode passar os efeitos epigenéticos para sua prole através dos espermatozoides e ter o mesmo impacto como no ambiente uterino na mulher? Então, este ainda é um gap a ser respondido. A gente sabe que sim, isso tem um efeito, muda a expressão, né, das células germinativas, né, a expressão de genes das células germinativas, mas o efeito ainda, a gente precisa compreender melhor isso, né? É muito difícil a gente separar, né, assim, o que é materno, o que é paterno, né? Algumas situações é muito difícil a gente dissociar isso, né? Para a gente estudar. Então, o que tem bem estabelecido é que sim, tá? Isso pode mudar a expressão gênica, né? Da célula germinativa. Agora, como que isso vai ser diretamente na prole? Aí, com certeza tem um efeito. Agora, se ele tem o mesmo impacto do ambiente uterino, como eu falei, aí, assim, a gestação por si só, ela é diferente, né, para a mulher, assim, esse efeito. Agora, se a questão do espermatozoide separar uma coisa da outra, aí é difícil. acho que a doutora Karina está de mão levantada. Gente, tô sim. Tô feliz de estar aqui, viu? E de estar vendo um tema como esse trazido pela Bianca. Eu cheguei a conversar um pouquinho com ela rapidamente no último congresso, né, Bianca? Eu tô começando a me interessar mais nessa questão dos genes e da expressão gênica dentro da reprodução. E dentro dessa linha que eu tenho estudado, eu tenho visto um pouco também sobre oligoelementos e disruptores endócrinos.
Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, tá bom? Se você tiver algo aí. Quando a gente fala de disruptor endócrino, aí é um horror, né? Porque quando eu fiz pós-graduação, eu fiz na endocrinologia, né? Eu estudei genética, mas na endocrinologia, e tudo era disruptor endócrino, né? Assim, eu falava, meu Deus do céu, a gente imagina até protetor solar, né? Cosmético, então, assim, até onde a gente esquenta, né? A nossa comida, prepara a nossa comida, tudo isso pode ser um disruptor endócrino, né? Alguns a gente já sabe, já estão bem estabelecidos, né? Mas, e aí eles podem, então, mimetizar a ação de hormônios, né? E aí isso tudo levar a consequências que algumas a gente já sabe, por exemplo, endometriose, já tem mostrando isso, né? Até exatamente, SOP, tem a questão da infertilidade também, né, daquele lago nos Estados Unidos lá, então, esqueci, não eram jacarés, eram outros tipo, mas tem, assim, isso tem muito, né, então, como eu falei, assim, é difícil a gente vive num mundo que não dá para a gente controlar, né? Não dá para você, ainda que você se proponha a ficar dentro de casa e falar, não ficarei, não sairei daqui, né? Bom, aí você não tem vitamina D, aí a gente não tem a interação social também, a pessoa pode ficar deprimida porque está dentro de casa, então não dá para a gente controlar, né? Os fatores todos não são controláveis. Eu falo sempre que a gente tem que controlar o que é possível, então se alimentar melhor é possível, né? Assim, a gente fazer atividade física é possível, né? Controlar o estresse, eu acredito que até um determinado limite é possível, né? Mas não dá para a gente controlar nossa exposição, por exemplo, a poluentes, né? Não, assim, a gente não... Como eu falei, até cosmético, protetor solar, né? E aí, então, é uma interação aí difícil. O que são oligoelementos? Nós temos hoje alguns descritores, em especial iodo, selênio, zinco, cobre. Alguns já não são tão considerados como oligoelementos, como chumbo, aí já entra na categoria de disruptor endócrino, cádmio. Aí tem uma listona, né, Bianca? Exato. Alguns a gente já conhece até classicamente, né, como os derivados do benzeno, e assim vai. Mas realmente, Bianca, como você falou, é dificílimo a gente viver numa bolha, né? Criar um contexto absolutamente controlado. Mas o que talvez a gente precise avançar um pouquinho mais, como você mesma comentou, é o monitoramento disso tudo. Porque senão a gente vai ficar também à mercê do desconhecido, né? Saber o Então, que realmente pega, né? exato. Ou seja, definir, mapear ou monitorar dentro da população de interesse, dentro do que a gente tem estudado, o que a gente vai ter que estar ali mexendo, como você mesma falou. Se a gente já teve comprovação que determinados tipos de dieta, determinados perfis, como, por exemplo, metabólicos, como a obesidade com componente metabólico, interferem, a gente faz a mudança, aplica a mudança do estilo de vida. Então, talvez ir um pouco nesse caminho. Eu queria realmente te ouvir. Mas eu já vi que você está como eu, né? No mar de informação. Mas é muito difícil mesmo. E assim, falando especificamente das pacientes de reprodução assistida, elas são muito ansiosas, né? Assim, os pacientes querem começar ontem, né? Assim, quando passa no aconselhamento genético, eu falo, olha, a gente precisa investigar. Meu Deus, vai demorar 60 dias o exame, 90 dias. Então, assim, é muito. E aí, quando você fala, olha, vamos... Então, assim, eu fico imaginando, né? Se você... Não sou eu que faço isso, mas às vezes eu recomendo, né? Assim, olha, passar com um nutricionista, mudar antes o estilo de vida. Às vezes... O paciente está muito ansioso, eu encaminho todo mundo para psicologia, né? Eu falo, vamos trabalhar em conjunto, porque se nessa angústia, assim, já vai começar, né? Assim, se a gente falar, olha, vamos... Porque eu entendo que em algumas situações a gente não tenha tanto tempo assim, né? Para fazer essa mudança.
Mas tem determinadas situações que a gente tem o tempo e muitas outras que elas são necessárias, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de alguns casos de obesidade, a gente fala, olha, isso provoca um problema para a sua saúde, para a saúde da criança que você vai gestar, né? Então, consequências que pode ter, como eu falei, obstétricas, perinatais. Então, a gente tem que começar antes, né? Vamos programar antes. Meu Deus do céu, isso parece que a gente, assim, propõe a qualquer coisa, menos tempo a mais, né? Então, Bianca, a Rose está ali com a mão levantada, eu vou só fazer um fechamento, você trazendo isso. E viva a criopreservação, né? Que deu a gente essa oportunidade. Às vezes, dentro de um regime de ansiedade, a gente pode minimizar isso, dizendo a elas, olha, vamos então, por etapas, a gente primeiro, de repente, colhe seus gametas, ou então faz a fertilização, criopreserva seu embriãozinho, vamos cuidar de você, até porque isso otimiza o resultado, né? Então, acho que a gente tem que, sim, fazer esse processo educativo nos consultórios também. Eu estou com eu você, vou tem que só preparar o terreno. não é? Preparar o Só um terreno. comentário antes da Rose falar sobre isso. A gente fez um estudo em pacientes que que fizeram cirurgia bariátrica, né? Para ver a qualidade ocitária. E aí a gente viu que a qualidade ocitária era melhor antes da bariátrica. Então, como eu falo, é tudo uma questão de programação. Você faz a estimulação, guarda, faz a bariátrica, melhora aquela condição de saúde daquela mulher para ela poder gestar com mais saúde e qualidade, né? Mas os oócitos eram melhores antes da bariátrica. Né? Então, a gente precisa mesmo de uma programação e conjunta, né? Assim, todo mundo trabalhando junto. Quando a gente fala que a reprodução assistida é multidisciplinar, ela é mesmo, né? Assim, não tem como ser diferente, né? Rose, você quer perguntar? Senão eu... Tem que desmutar. Obrigada. Desculpa. Bianca, obrigada pela sua aula, fantástica. E aí foi mexendo assim comigo em algumas inquietações que eu tenho tido nos últimos tempos e que dizem respeito, inclusive, às questões da epigenética relacionada ao útero de substituição. Como é que isso acaba, de alguma forma, causando algumas inquietações, não só, acho que nos psicólogos, mas em alguns profissionais e talvez em alguns pais pensantes, né? Uhum. Nos que não só desejam um filho, mas nos que pensam também, né? Como é que o que está acontecendo? E aí, quando você falou sobre o cortisol e os traumas psicológicos, alguém perguntou, né? E você respondeu. E aí eu fiquei aqui pensando se quando a gente fala, né? De uma independente de ser um útero de substituição ou não, mas quando uma mulher, né? Então, assim, ela vai lá e, de alguma forma, ela rejeita essa criança ou ela não tem uma vinculação com esse embrião, tá? E eu falo esse embrião porque pode ser filho biológico ou ela pode ser só gestante, né? Sim, Ou também pode ser um embrião adotado, né? sim. Ou qualquer célula adotada. E já recebi pacientes que não se vinculavam com com esse embrião. E também, assim, já atendi, né, mulheres, útero de substituição, que tiveram o parto antecipado, porque a impressão que eu tinha é que a vinculação dessas mulheres com esses bebês, de alguma forma, era inexistente. Então, assim, se essa desvinculação emocional também pode, né, influenciar nesse ambiente uterino e se pode, sim, ocasionar uma eliminação antecipada desse corpo que não é meu, desse sujeito que não faz parte da minha vida, da vinculação que eu gostaria de ter ou deveria ter se fosse a mãe.
eu nunca li nada a respeito disso, né? Como eu falei das questões psicológicas que foram questões extremas, né? Assim, então, como eu falei, né, o 11 de setembro, foram situações assim de um trauma extremo. Mas eu acredito que sim, né? Assim, agora, o que eu sempre falo é que assim, qual o fator e por quanto tempo e por qual momento é o mais importante, é o que a gente não sabe, né? Então, assim, se essa falta de vinculação, por quanto tempo, se é na gestação inteira, só no início, o que isso vai causar, a gente não, isso ainda é difícil, né, de saber, mas eu acho que assim, como a gente estava comentando, a gente tem que começar a estudar e observar, né, no mínimo a gente observa, né, a gente, uma coorte, como que a população com o estudo holandês fez, né, assim, eles falaram, olha, vamos observar, né, as mulheres, então viram as mulheres, olha, você estava grávida de quanto tempo, né? Assim, como era a sua vida antes daquela situação, seu peso, né? Sua alimentação, sua saúde de uma forma geral. Aí a criança nasceu, como essa criança nasceu, foi, né? Foi termo, pré-termo, o que aconteceu? E aí começou a acompanhar também né, as crianças, e aí agora os netos, e assim, é um estudo de coorte, vamos observar, vamos coletar informações para que a gente possa depois fazer as associações, os riscos, né, ver os fatores de risco, eu acho que é importante muito isso, né, muito, muito. Que a gente teve mais recentemente a situação da pandemia, né, do coronavírus, e que no início era recomendado que não se engravidasse ou que não se transferisse embriões, né, e aí, assim, teve gente que estava em processo de reprodução assistida, que teve a suspensão do tratamento, né, e que engravidou naturalmente, e daí ficou super angustiado do que estava gestando, né. Exatamente. Então, essa é uma situação que a gente precisa acompanhar, né, agora, porque a gente tem os tratamentos, né, as mulheres que estavam em tratamento, os casais, os que engravidaram naturalmente, né, meu Deus do Não. céu, as crianças, eu lembro de um amigo meu que, depois de muitos meses, foi com o filho no supermercado, e ele falava, ele tá, assim, assustado, ele falou, mas aí eu parei para pensar que ele não saiu na rua, né? Assim, ele só viveu ali no prédio com aquelas pessoas, ele não, era a primeira vez que ele tinha ido ao supermercado, e aí as pessoas falando, né, gritando, os carrinhos, aquele barulho, e aí ele falou, o que vai ser do meu filho, né? Assim, então, assim, como serão essas crianças, né, que viveram também. Eu lembro que eu estava na pandemia dando aula e toda vez à noite era um barulho, assim, eu falava, meu Deus, o que será que meu vizinho de cima faz, sempre no mesmo horário? Aí ele atrapalhava muito a minha aula. E um dia eu fui lá depois da aula para conversar, né? Falar, olha, assim, não sei o que você faz aí, mas nesse horário dá para evitar? E aí ele falou, tem um filho de 3 anos que anda de triciclo. Aí ele falou, e aí ele espera eu chegar do trabalho, né? Porque ele falou, eu estou trabalhando, minha mulher, para poder eu brincar com ele. Eu falei, ótimo, pode brincar, só vamos combinar o horário, assim, para não me atrapalhar na aula. Mas é isso, as crianças ficaram né, confinadas de uma forma também que com certeza tem um efeito diferente, né, da idade, né, do desenvolvimento do adulto. Então, tudo a gente tem que observar agora, né, e com certeza isso tem efeitos. Eu tenho uma pergunta. O psicólogo faz pergunta, né, de psicologia, o médico de aconselhamento genético, e eu sou veterinária. E eu assisto muito Animal Planet. Você tem uma coisa que pode ser ignorância minha. Sabe, eu não sei se você, se alguém aqui já ouviu falar na temperatura pivotal. Tem aquele projeto Tamar, das tartarugas, e eles, a tartaruga, tinham 4 espécies que estavam em risco de desaparecer, e eles já salvaram 3 dessas espécies, ajudando os ovinhos e tal. E aí eles começaram a perceber que lá no cativeiro, na incubadora, sei lá, onde eles estavam fazendo as tartaruguinhas, estava nascendo muito mais de um sexo do que do outro, eu não me lembro. Aí eles descobriram que tinha uma temperatura, que eles chamam de temperatura pivotal, que eles fazem rodar a aguinha na areia,
e que daí deixa na temperatura correta, que faz com que nasça 50% macho e 50% fêmea. É por esse mecanismo? Em humanos, não. Não, em tartaruga. A tartaruga, sim, a tartaruga é. É Né? pela temperatura, é. Pela temperatura. É pela temperatura, tanto que quando fala de Mas tem a ver com... diferenciação sexual, né? Em humanos, durante muito tempo, acreditava-se que, quando não sabia da genética e não tinha nenhuma explicação, acreditava-se que era do calor da relação sexual, entendeu? Que determinaria se seria masculino, né? Feminino, essa... E aí depois, né, então descobriu-se a genética, como que isso acontece, e aí, olha, ok, e a gente já sabe que não é assim, mas nas tartarugas é sim. No jacaré também. Dani, quando você vier para o CBRA de Aracaju, você estica um pouquinho, algumas horinhas e vai lá no Tamar, vai lá na Praia do Forte, é real. Então, E é muito bacana. Foi lá, acho que eu aprendi isso daí da temperatura pivotal. Eu amo. Eu adoro, eu vou lá, sim. E tem uma história também de jacarés, né? Mas depois a gente... No Dos lago. jacarés é dos desreguladores endócrinos, que também falou. mudou completamente o desenvolvimento sexual dos jacarés num lago da Flórida, né? Então, então, assim, como eu estava falando, é um mundo e a gente está nessa influência. Tem coisas que são possíveis da gente modificar, outras não, né? E essa que eu acho que é a parte mais difícil, né? Assim, se você faz um raio-x e depois você vai ver a expressão dos seus genes de reparo, do DNA, com certeza eles vão estar maiores, porque eles tiveram estresse e eles estão respondendo aquilo, né? Agora, quanto que você tem que se expor a isso? E quanto tempo aquela alteração vai ser considerada uma resposta fisiológica, né? Isso que é difícil da gente determinar. Na hora Tem um trabalho bonito, Dani, que Bianca com certeza conhece. É de um gene que ela já estudou e que eu estou estudando também, que é um polimorfismo, e ela sabe do qual é que eu estou falando, e o pessoal já publicou recentemente como se fosse um marcador de evolução. Um marcador evolutivo da espécie já, da espécie humana. Então, é bem interessante imaginar essa questão temporal que a Bianca está explicando, né? Assim, nós vamos reagir a tudo isso ao longo do tempo. Estamos, né, reagindo ao longo do tempo. Agora, quanto tempo, em que dose de exposição, em qual momento da vida, né? que Pipoca momento vai doce. expressar. A pipoca doce, né? Tem corante que provoca quebras no no micro-ondas, DNA. então, Deus do livre guarde. Então, assim, aí eu falo, eu adoro pipoca doce. Ok, já sei que provoca quebras, mas quanto será que eu teria que comer de pipoca doce, né? Assim, para que essa modificação nos meus genes causasse uma modificação e que exato, e tivesse um efeito exatamente, né? A Assim, a Gabriela até apareceu aí e se escondeu. Deixa de ser sonsa, Gabriela. Ô, Bia, você tem alguma opinião pessoal? Porque a gente, no laboratório, a gente só usa plásticos. Mesmo a gente sabendo que o poliestireno é seguro, a gente não tem efeitos visuais, não tem impacto em taxas clínicas. Epigeneticamente, qual a sua opinião? eu acho que tem, né? Eu acho a gente tem só uma empresa que tem essa preocupação, e ela sempre recomendou, acho que desde que eu me entendo por gente, para a gente lavar qualquer sistema de cultivo que a gente vai produzir. Então, você vai fazer uma placa de microgota, ela fala, vai lá, faz um washing 3 vezes por gota, e depois você prepara a placa de cultivo. E aí, como a gente não tem impacto em desenvolvimento embrionário e nem em taxas clínicas, a gente dá um whatever, né? E aí, quando você vai começar a ler esses artigos de microRNA, e você sabe que é o endométrio que reconhece o embrião e ele permite a implantação. E aí, às vezes, você ficou dando aula, eu fiquei pensando nisso. Se o endométrio que permite o embrião implantar, e aí ele vai se reprogramar sobre o embrião, quais os efeitos epigenéticos disso? Tá tudo bem? Não tá? Qual a sua opinião?
Mas não entendi a sua pergunta. De efeitos epigenéticos, a gente pode ter algum efeito de impacto negativo, nocivo? Eu acho que não. Eu acho que sim, Tá. né? Eu acho que sim. Agora, como eu falei, assim, eu não sei, é difícil de mensurar, porque você estava falando aí, por exemplo, nas taxas clínicas, mas talvez clinicamente ainda não, mas você não está estudando a expressão gênica daquelas células em divisão, você não sabe o efeito em longo prazo disso, né? Você está vendo o Hoje. agora. Exato, e é assim, a gente sabe que as coisas, a maior parte delas não são assim, né, do agora. Então, eu acho, assim, a gente fala de reprodução, é muito difícil a gente estudar isso, né, e separar, porque são muitos fatores, né, então, até quando a gente fala da própria infertilidade, eu não gosto de colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Porque a gente tem fatores diferentes, que tem mecanismos moleculares diferentes, né? Aí você tem fator masculino associado, não tem, se fez captação invasiva de espermatozoide, né? Então, assim, é muita coisa junto, né? E aí, qual o regime de estimulação? E aí, quando você começa a pensar só nessa parte, né? Não dá para a gente dizer, não. E aí que por conta dos estudos, dos desenhos dos estudos, eu entendo, óbvio, mas que a gente precisa começar a separar um pouco, né? Assim, os tipos de infertilidade, as coisas, para a gente começar a compreender melhor. Porque não dá para eu dizer que uma mulher que tem SOP, outra que tem endometriose, outra que tem uma obstrução tubária, né? Que é tudo igual, né? Não é, assim. Geneticamente a gente já sabe que não é, né? Então, os próprios mecanismos causadores daquela condição são diferentes, e aí isso tem efeitos diferentes, então é bem complexo mesmo, eu acho bem difícil a gente separar isso. E aí por isso que a gente usa os modelos animais, mas aí depois para a gente extrapolar, também é uma vida, né? Para extrapolar o que a gente faz com um camundongo para um humano, né? Eu nem vou falar mais, porque minha cabeça já está milhão. Alguém tem mais algum comentário, alguma A dúvida? Kátia está com a mão levantada. É? Isso. Boa Ela tá noite. em cima no meu... Boa noite, boa noite, Bianca. Boa Obrigada pela sua noite. aula. Excelente, né? E eu estava aqui pensando também, né? Eu sempre digo que eu sou da psicologia, né? E a psicologia, na verdade, fala da epigenética há muito tempo, né? Porque nós relacionamos muito, né, os fatores e os eventos, tudo que acontece, né, ao indivíduo no decorrer do seu ciclo de vida e antes, na gestação, né? E antes mesmo até da gestação, né? A gente fala sempre muito, tem falado muito, né, sobre essa questão, então é muito legal, né, a gente saber que a epigenética hoje confirma, né, já pode confirmar muito daquilo que já foi falado há muito tempo atrás, né, principalmente aí na nossa área, e com essas repercussões, né, no físico, no corpo, fisiologicamente falando, né? Em Então, longo prazo, né? Como a gente e falou, em não é um longo prazo, imediato. ainda em 3 gerações, tem uma questão aí transgeracional, inclusive, importante, né? Que nós também, que nos interessa bastante, né? Mas eu compactuo também com a Rose na questão, sempre fico pensando muito na questão da gestação de substituição, né? Epigeneticamente, pensando nessa questão, né? Do que se transmite, da amplitude, né? que existe nessa questão, né? E eu sei que ainda estamos, nossa, nem engatinhando, ou engatinhando aqui, né? Nós nem temos muitos estudos, né? Nesse tema, mas do seu ponto de vista, né? O que você acha importante que a gente possa abordar, né, com essas pessoas, tanto com
receptor, como a cedente, né, de útero, seria por aí. Eu acho é sempre a responsabilidade de uma gestação, né? Assim, que eu acho que uma cessão temporária de útero é muito nobre, né? Assim, mas tem uma responsabilidade muito grande também, né? Porque como a gente estava falando, esse ambiente uterino, ele vai determinar muitas questões de saúde em longo prazo e para frente, né? Então, assim, é uma responsabilidade também, né? Então, assim, como eu falei, as coisas que a gente consegue monitorar, né? Alimentação, atividade física, o estresse em parte. Então, isso é muito importante, eu acho, para os dois lados, né? Tanto para quem está cedendo, quanto para os pais que também vão acompanhar tudo isso, né? Porque também não dá para colocar outra pessoa na redoma, né? E aí né, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo, que passe por Alguns tal até querem, situação. né? Até Exato, gostariam. exatamente, mas é difícil, mas eu sempre falo da responsabilidade, né, da gestação, né, principalmente quando a gente estava falando das pacientes obesas, né, que querem aquilo naquele momento, né, e aí a gente está falando, olha, não, é a sua saúde, mas é a saúde de quem vai vir ainda, né? Sem dúvida. Obrigada. Posso fazer só mais um comentário? Manda. Dani, posso? Claro, Rose. Eu queria dizer o seguinte, eu não tenho nada contra o útero de substituição, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é um recurso, né? Mas, assim, acho que tem um cuidado que a gente tem que tomar e que muitas vezes não é realizado, né? É assim, desde o que se chama, né, de autorização, que a gente não autoriza, mas assim, em alguns casos existe a necessidade, né, de um parecer psicológico, né? Então, assim, a responsabilidade começa aqui, no parecer, né? Porque todo mundo tem que ser ouvido, né? Porque todo mundo vai fazer parte, né? E assim, inclusive quando não precisa se for até 4º grau, né? Um pepino torto que não precisa, né? Porque as fantasias que tem na cabeça de quem pode gestar são enormes. Então, eu já atendi casos, né, de pessoas que romperam com a família porque fizeram um útero de substituição, foram acidente, foi acidente, né? Foram porque foi mais de uma, e que depois o lugar que ocupou na família foi nenhum, e a expectativa era outra. Então, assim, se essas pessoas tivessem sido orientadas através da psicoeducação, né, isto não teria acontecido, né? Talvez precisasse arranjar outro acidente do útero, né? Exato, Mas, tem assim, algumas situações difíceis, né? Até exatamente. Então, que as assim, pessoas são o excluídas tratamento, mesmo. exatamente. Na minha opinião, o tratamento, né, o cuidado, não acaba só quando transferiu, deu beta positivo, fez o primeiro ultrassom, tchau, queridas, né? Não. Então, assim, se é assim, encaminha para um profissional que pode cuidar, né? Para evitar alguns tipos de transtorno, E principalmente transmissão, da criança que vai nascer. e Porque transmissão essa é uma epigenética, né? responsabilidade de toda a equipe. A criança que vai ser colocada no mundo. Rose, é tão importante isso que você está trazendo. Uma vez eu ouvi até de um advogado, não sei se vocês sabem disso, acho que a sessão está até sendo gravada, né? Foi um jurista daqui, numa pós-graduação do direito, que eu fui convidada para participar uma época numa discussão, e ele estava nos dizendo que a nossa responsabilidade civil, inclusive, então é para muito além, ela perpassa por 20 anos. Vai até a maioridade daquela pessoa que está chegando através da reprodução assistida. Então, a gente está num cenário de corresponsabilidade muito sério, né? Assim, enquanto alguém que já tem aí um tempinho, né? Eu acho que um pouquinho só mais velha que o Emerson, do grupo de vocês,
A nossa geração pegou um processo evolutivo, tecnológico, né, ascendente, assim, pujante, mas a gente já tem também um background aí que mostra para a gente que as consequências sociais, psicoemocionais, né, das constituições das famílias são realmente importantes da gente estar atento, tá? Então, isso que você traz é tão importante. Eu nunca, assim, enxerguei dissociadamente você fazer um tratamento assistido desse nível, sem que tivesse, assim, realmente uma avaliação de todos os envolvidos de uma forma bem coerente, sabe? E mesmo assim, vem depois alguma rebordosa. Vem, a gente sabe que vem. E uma outra coisa que eu queria, assim, só trazer aqui para o nível de discussão, já que é em torno da epigenética e não especificamente da questão psicoemocional isolada, mas, assim, essa questão do estresse, que a Bianca também já comentou, que é difícil de mencionar, qual o tipo exato do estresse, etc. Mas o que é que a gente viu um pouco sair depois da pandemia? Além dos altos níveis de ansiedade e depressão, que eu sei que vocês estão pegando a rodo no consultório, né? Independente da reprodução, na reprodução eu vi pipocar fenômeno autoimune. Eu não sei vocês, mas a coisa fez assim, ó, vu! Então, nós respondemos enquanto, né, integrais, nós não somos categorizados, né, órgão reprodutor separado do resto, não é assim. Então, a gente tem um fenômeno chegando aí, que é pós-pandêmico, que é dos nossos hábitos de vida, que é do poluente ambiental, tudo isso, esse combo, está trazendo aí um cenário, ao meu ver, de aumento dos fenômenos autoimunes, um aumento de dificuldades reprodutivas, que ainda é sutil na linha do acompanhamento das coortes, mas a gente já começa a perceber, uma queda do ponto de corte de preocupação reprodutiva. Então, mulher antes a gente falava com 45, a gente passou a falar 40, a gente já está começando a falar em 35. Os homens, a gente falava em... O homem sempre reproduz, aí de repente 60 anos, agora já estamos dos 50 para 45, a coisa está, né, sendo revista, porque o nível de exposição negativa, prejudicial, está aumentando. Então, a gente pensa, vamos lá, endometriose, é uma doença imunológica, né? Adenomiose, que puxa as taxas para baixo, está começando a surgir aí como uma doença emergente, com mais diagnóstico, a gente está aprendendo a ver mais, mas também está lá no pano de fundo da imunologia, né? Então, eu queria só chamar a atenção disso, mesmo não sendo um estresse grosseiro, traumático, catastrófico, mas a gente tem percebido no cotidiano das pessoas carga laboral extenuante, altas responsabilidades no trabalho, etc, etc. Então, essa vida da mulher moderna e do casal moderno, né, das pessoas, tem trazido esse ônus aí para a gente, tá? E para modular estresse, aí é muito pano para manga, hein, Bianca? Muito pano para manga, é uma outra sessão. Acho que caberia para vocês pensarem uma sessão de estresse, de manejo do estresse. Eu acho que tinha que começar pelos profissionais que trabalham com reprodução, Pá, porque a carga é importante, né? Assim. Não tenha dúvida. Se a gente não tiver isso, terapia, válvula de escape, lazer, busca de meditação, atividade física, dieta adequada, nós somos humanos também. Eu acho que isso é para todo mundo aqui dessa sala, não é só quem procura reprodução, mas para quem procura reprodução isso é essencial. É uma mudança até de paradigma. Você vai encarar uma maternidade sem mudar sua rotina, sem mudar seu olhar sobre a vida, é bem complexo. isso aí, pessoal. Boa. Mais alguém, mais algum comentário? Gente, então, queria agradecer mais uma vez a Bianca, uma excelente aula, excelente discussão. Agradecer a todos aí pela discussão. E deixa eu só verificar se alguém ficou sem só reflexões aqui no chat. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu?
Bianca. Eu que muito agradeço mais bem-vinda uma aqui. vez. Vamos discutir, tem bastante coisa para a gente discutir e pensar. E estudar. Perfeito.